8h34, Sagres Sinal Aberto já está de volta. Em um ano de funcionamento, mais de 30 mil pacientes já passaram pelo Hospital de Campanha de Goiânia. E é sobre esse assunto que a gente vai falar a partir de agora, sobre atendimento desde o início da pandemia e avaliar a Covid-19 em Goiás. Conversamos a partir de agora com o diretor-geral do HCamp de Goiânia, o médico infectologista Guilhermo Sócrates. Doutor Guilhermo, bom dia, bem-vindo aqui ao Sinal Aberto. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês, todos que nos acompanham. Bom dia, doutor, obrigado aqui pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu vou fazer duas perguntas, uma é, o que é que mais mudou ao longo desse ano de pandemia no atendimento aos pacientes que têm Covid-19? E se uma dessas coisas, é a segunda parte da pergunta, se é uma coisa que mudou muito, é o fato de que agora, nesse momento da pandemia, me parece que nós temos mais pacientes abaixo dos 40 anos, internados e até entubados, enfim, precisando de auxílio para respirar, doutor. Então, em relação à primeira pergunta, o que mudou, eu acho que todos os processos assistenciais nós conseguimos uma evolução muito importante. A nossa equipe, ao longo desse um ano de atendimento, passou por várias etapas de treinamentos e, como consequência, a gente conseguiu desenvolver habilidades que, naquele momento inicial, tínhamos muita dificuldade, principalmente em relação ao manejo dos pacientes de ventilação mecânica, que esses pacientes com a Covid-19 necessitam de um tratamento especial. É uma doença grave, uma doença que causa um grande acometimento da função pulmonar, associada a distúrbios de coagulação, entre outros aspectos, e nós não temos dúvidas que a equipe evoluiu muito nesse período de um ano do ponto de vista assistencial. Nós conseguimos fazer com que os nossos pacientes hoje sejam melhor manejados, tenham os chamados planos terapêuticos muito mais definidos e, como consequência, desfechos mais favoráveis. E a segunda pergunta que me foi feita, nós fizemos um levantamento, um pouco mais de 30 dias, e até conseguimos uma publicação, onde nós observávamos que, do ponto de vista subjetivo, de que os colegas médicos, não só daqui da instituição, mas de outras instituições privadas, de outros estados, sempre estavam comentando que percebiam um número maior de pacientes jovens dentro das unidades de terapia intensiva. Nós resolvemos, então, fazer uma comparação entre o mês de abril do ano passado, que foi o mês onde iniciou uma ascensão da curva de casos, e comparamos com o mês de fevereiro de 2021. E, para nossa surpresa, nós realmente constatamos a presença de pessoas mais jovens internados na nossa unidade de terapia intensiva, uma redução do percentual de pessoas que internavam acima de 65 anos. Ou seja, nós tínhamos aí, em abril de 2020, mais de 60% das pessoas que internavam tinham idade superior a 65 anos. Isso foi invertido, totalmente invertido. Em fevereiro desse ano, nós passamos a ter quase 65% das pessoas internadas abaixo de 65 anos. E confirma, então, aquilo que você comentou, que realmente nós passamos a conviver nas nossas unidades com pessoas mais jovens. Isso, doutor, deve ter a ver com vacina das pessoas da idade mais avançada, com novas variantes, com aglomerações de jovens ou tudo isso, doutor? Na verdade, nós acreditamos que seja um conjunto de fatores, né? Provavelmente, nós temos já dados que nos deixam bastante otimistas do ponto de vista da vacinação. Sem nenhuma dúvida, a vacina diminui casos graves e, como consequência, diminui a internação. Até um dado publicado pelo Butantan, que deixa a gente muito satisfeito, que os casos moderados, que tinham uma proteção de 78%, subiu para praticamente 84%, ou seja, a vacina tem eficácia, sim.
E, nesse sentido, diminui essas pessoas que estão aí, que necessitavam internar e que já foram pessoas vacinadas. Um outro fator, nós acreditamos também que as pessoas idosas, elas têm tomado mais cuidado, né? Pelo risco, por tudo aquilo que eles enfrentaram, né? Muitas dessas pessoas conviveram, perderam amigos, parentes, muito frequente, e com isso eles se cuidam muito mais. E, consorciado a tudo isso, as pessoas que têm maior nível de exposição, que são a classe que está ali no trabalho, as pessoas mais jovens, aqueles que se expõem em aglomerações, acabou fazendo parte, então, de um percentual maior das pessoas que hoje estão internadas no hospital. Eu acho que é um consórcio de situações que acabou levando a esse número que nós encontramos hoje. Cileide Alves, retoma seu som para a pergunta. Aqui é o médico infectologista e diretor-geral do HCamp de Goiânia, Guilhermo Sócrates. Cileide, questão ao doutor Guilhermo. Bom dia. Uma das questões que o senhor falou aí foi sobre a preparação da equipe, o treinamento da equipe, e eu imagino que a prática, né, foi muito importante nesse processo de treinamento. E aí, a minha dúvida é a seguinte, além do aprendizado que se teve, né, nesse período todo para entender melhor a doença e responder, portanto, melhor com o tratamento, o senhor acha que a doença também mudou, né, nesse um ano aí de experiência, a forma como os pacientes chegam no hospital hoje? O estado de saúde dela, o desenvolvimento da doença é diferente do início da pandemia? Cileide, prazer falar com você. Então, na verdade, o que nós acreditamos é que as pessoas mais jovens, elas apresentam um grau de, nós poderíamos dizer, de resistência fisiológica um pouco maior do que aquelas pessoas idosas. E sem sombra de dúvida, um dos principais fatores que levam a uma complicação é chamada a hipoxemia silenciosa. O que é hipoxemia silenciosa? É quando a pessoa já começa a apresentar baixos níveis de oxigenação, mas eles não percebem. Então, eles se sentem bem, acham que ainda estão, não, eu estou muito bem, eu ainda consigo fazer uma atividade, eu não preciso de buscar, nesse momento, a assistência à saúde. E quando eles chegam na unidade de saúde, acabam já apresentando um índice de saturação baixo e muitas das vezes precisando de alto volume de oxigênio. Isso nós observamos no Brasil todo, não foi incomum. A crise do oxigênio pela qual nós passamos, aonde as pessoas chegavam na unidade saturando 80%, 82%, tendo então uma necessidade, uma demanda muito alta de oxigênio-terapia, fazendo com que o consumo tenha se aumentado muito. Então, na verdade, não dá para a gente falar de fisiopatologia da doença, porque tudo é muito novo. É claro que o vírus ele vem sofrendo uma mutação no sentido de que ele quer sobreviver cada vez mais. Nós poderíamos falar assim, de forma leiga. Então, o vírus ele se adapta para que ele se torne mais eficiente para a sua própria sobrevivência. Então, nessa adaptação, algo que a gente comenta muito entre os infectologistas é que toda doença nova é uma doença mais agressiva. Ele está numa fase de formação, né? A gente vê que as novas variantes, elas têm um poder maior de proliferação celular, de penetração celular, de disseminação de pessoa a pessoa, ou seja, o vírus passa por esse momento de transformação para a sua própria sobrevivência e, com certeza, isso leva também a agravamento dos quadros, né? Então, nós provavelmente teremos respostas mais concretas em relação à fisiopatologia da doença, dessa modificação ao longo do tempo. Há de se falar de algo concreto, que a virulência ainda não está estabelecida, mas a transmissibilidade, sim. São vírus, as cepas garantem maior sucesso. O vírus que já tinha muito sucesso, né, virou pandêmico em 30 dias, saiu de uma situação epidêmica de Wuhan e se tornou pandêmico
em aproximadamente 30 dias, do início de fevereiro ao início de março, 11 de fevereiro a 11 de março, ele virou pandêmico, ou seja, já era um vírus de grande sucesso na sua transmissibilidade, mas nós acreditamos que a fisiopatologia da doença também será alterada para que ele consiga, então, ter mais sucesso na sua carreira com o vírus, né? No modo leigo de se falar. Apesar de ainda não ter sido confirmada, né, que essas novas cepas são mais agressivas, o que vocês percebem nos hospitais é uma agressividade maior da doença nos pacientes que se contaminam com essas novas variantes? Sim, Cileide, o que nós temos visto hoje é um percentual maior de pessoas utilizando ventilação mecânica, por exemplo. Nós tínhamos ali, se a gente for pegar o mês de julho, agosto e setembro, que eram meses que nós tivemos uma alta incidência da doença, a variação era em torno de 64%, 65% dos nossos pacientes utilizavam ventilação mecânica. Já no mês de fevereiro e março, nós atingimos patamares de 84%, 85% dos nossos pacientes em terapia intensiva estavam com necessidade de utilização de ventilação mecânica. Fenômenos tromboembólicos, por exemplo, passou a ser também algo muito presentes e com desfechos, muitas das vezes, incorrigíveis. Pessoas que faziam trombolismo pulmonar maciço, sem possibilidade de reversão, indo a óbito de uma forma muito mais rápida. Então, nós temos percebido, sim, uma alteração do comportamento, do ponto de vista clínico, né, da apresentação da doença, sim. Bom, a gente ouviu relatos aí de outros hospitais fora de Goiânia de percepção dos médicos de pacientes que já chegavam em estado já mais delicado em função de ter feito ou confiado nos tais tratamentos precoces, né? Vocês perceberam isso aqui também? Sim, Cileide, a gente comenta muito que se o tratamento precoce fosse suficiente, nós não teríamos tantas pessoas graves internadas no hospital. E por levantamentos subjetivos, tá? Nós temos várias linhas de pesquisas dentro da instituição, do ponto de vista de pesquisas clínicas epidemiológicas. Mas, especificamente essa pesquisa, se a pessoa tomou ou não tomou, ainda é um dado subjetivo que a nossa assistência social acabava perguntando para os familiares. Mas grande parte dos pacientes que estavam grávidos tinha tomado ivermectina, tinha tomado azitromicina, tinha tomado cloroquina. Quer dizer, as pessoas insistem no tratamento precoce, chamado de tratamento precoce, de forma ainda muito abundante. E, inclusive, a gente ainda percebe a solicitação dos familiares. Ainda existe uma pressão perguntando se usou, por que não usou. Ou seja, infelizmente, essa cultura da tentativa de utilização de medicamentos que são ineficazes ainda está muito presente na população. Então, grande parte das pessoas que internam no hospital, em algum momento, utilizaram tratamento. Lá no começo, como profilaxia, a ivermectina foi utilizada muito como profilaxia, e agora, como tratamento, muitas pessoas chegam com relatos de ter utilizado listas e listas de medicamentos. Pessoas com 6, 7 medicamentos utilizados, já utilizando corticoide em fase precoce, o que é proscrito, que não faz bem, porque você pode causar uma explosão da proliferação viral. As pessoas já chegando muito precocemente utilizando corticoide, utilizando anticoagulante de forma inadequada, antibióticos, induzindo resistência bacteriana, que é um outro problema que nós enfrentamos na pandemia. A gente lembra que o Brasil era um país que tinha uma alta letalidade pela sepse. A sepse mata ainda muito no Brasil, e aí consorcia sepse grave em pacientes com Covid, com uma estrutura pulmonar muito comprometida. Então, a gente vive um dilema muito grande ainda dentro das nossas unidades de tratamento. Bom, o senhor falou agora há pouco um pouco sobre a vacina, mas eu queria saber um pouco mais o seguinte, ainda é cedo para perceber, para se esperar
o efeito da vacina na redução do número de pacientes hospitalizados, especialmente nesse público aí a partir de 64 anos, né, que é o público que já foi vacinado aqui em Goiânia? Sileide, do ponto de vista científico, nós até podemos falar em curto tempo, né? A gente uma doença que em um ano já se tem uma vacina, em países como os Estados Unidos, quase metade da população, quase metade não, mas mais de 100 e tantos bilhões de pessoas já vacinadas, já imunizadas. Eu acho que cedo mas os trabalhos mostram que realmente houve uma redução. Esse próprio número que nós vemos hoje de internação nas unidades, né? Quando a gente fala de pessoas que já vacinaram no Brasil, se a gente for levantar no Brasil, em torno de 5 milhões e 200 mil pessoas, pouco mais, já tiveram as 2 doses da vacina feita e já tem aí mais de 14 a 30 dias de vacinação. O número de óbito na população que tem mais de 2 doses e mais de 14 dias é muito baixo. 5 milhões e tantas pessoas vacinadas no Brasil, nós tivemos, se eu não me engano, 2 casos de óbito. Ou seja, a vacina, ela é sim capaz de diminuir a letalidade. E a gente lembra que essa primeira fase da vacinação tem exatamente esse intuito. O intuito de vacinar as pessoas de maior risco é exatamente reduzir o número de mortalidade. Se o interesse fosse reduzir a livre circulação viral, a estratégia seria outra. Provavelmente nós faríamos a vacinação numa faixa etária de maior exposição, para tentar reduzir a livre circulação viral. Mas o objetivo atual é reduzir mortalidade, reduzir doença grave, reduzir complicações e pacientes em terapia intensiva. Eu não tenho dúvida que a vacina ela é eficiente e eficaz nesse sentido. Nós ainda estamos num momento de alta de mortes, né? Eu estava observando que a primeira semana de abril já teve mais mortes que a última semana de março. O primeiro 1/3 do mês de abril também teve mais mortes do que o primeiro 1/3 do mês de março. No entanto, a gente vê aí alguns números favoráveis. Um deles é uma certa estabilidade de ocupação de leitos. O senhor acredita que a gente já está numa fase de redução das mortes ou ainda, pelo que o senhor percebe, a gente ainda vai seguir manter essa estabilidade lá no topo no mês de abril inteiro? Então, Cidade, eu acho que a doença, a pandemia acabou fazendo com que as pessoas tenham conseguido entender o movimento de uma doença infecciosa. A doença infecciosa, a transmissibilidade não está relacionada ao mesmo período da mortalidade. Então, eu acho que isso consegue, as pessoas começaram a entender isso. Então, o que a gente vê a transmissibilidade da doença provavelmente reduziu. A gente, às vezes, vai ver uma pressão menor de entrada de pacientes no sistema de emergência. Aqui no próprio HCamp, a gente já percebeu que o número de pessoas que buscam a porta, que buscam o hospital, até de maneira espontânea, ou aqueles pacientes que chegavam já vindo do interior ou mesmo de Goiânia, desesperados, com oxigênio, e eram lançados à porta do hospital, isso diminuiu muito, significativamente. Porém, o hospital ainda está cheio de pessoas doentes em evolução da doença. E como consequência disso, ainda um número elevado de pessoas ainda pode ir a óbito. Então, nós temos momentos distintos. Eu acredito que a disseminação da doença tenha reduzido, mas a mortalidade ainda está alta porque nós temos ainda os hospitais com uma lotação grande, ainda temos hospitais com pessoas graves internadas. Então, esse momento de contaminação e momento do óbito, ele é distinto. E o que a gente tem percebido é que o tempo médio de permanência nas unidades, eles têm sido um pouco maior do que nós vimos na primeira onda. E aí também são vários fatores, né? A própria habilidade maior de se conduzir os casos, como também a questão dos pacientes mais jovens terem uma resistência maior, às vezes eles não evoluem com insuficiência renal, apesar das drogas todas que nós estamos utilizando, e se ele evolui menos com insuficiência renal, pode ser que ele tenha menos chance de evoluir a óbito, né? Ou ele desenvolve um quadro de insuficiência renal mais tardiamente. Ou seja, nós acreditamos que existe esse
desalinhamento do momento que ocorre a disseminação e do momento que ainda ocorre o óbito. O que nós temos que aprender, com a história, é que é possível, como houve há 100 anos atrás, é possível existir uma terceira onda. Lá na gripe espanhola ficou muito claro que a segunda onda foi uma onda muito mais letal, com um grande número de casos. Talvez nós não tenhamos tido a atenção devida, né? Nós imaginávamos que a primeira onda seria suficiente. Nós esquecemos de ler o livro, ler a história e ver que poderia acontecer e aconteceu. E, de fato, uma terceira onda também pode acontecer, como aconteceu há 100 anos atrás. Então, de toda forma, nós precisamos manter todos os cuidados e evitar que essa terceira onda volte novamente. E a terceira onda seria quando, doutor? Varia muito, né? A gente vê que esse movimento pode ser que ele demore um intervalo de 2 a 3 meses entre uma onda e outra, e o que nós esperamos é que, com o advento da vacinação, a gente consiga suprimir ao máximo essa terceira onda. A gente viu alguns movimentos na Alemanha relatar que já estava sofrendo uma terceira onda, alguns outros países da Europa também, mas nós gostaríamos muito que essa terceira onda fosse achatada de forma muito assertiva, principalmente com o advento das vacinações. Rubens. É isso, doutor. Obrigado pela presença aqui com a gente, pela entrevista. Só queria voltar à questão que a senhora te questionou. O senhor detalhou aqui essa história do tratamento precoce. Quem fica preocupado e não vê muito o que fazer, faz o quê? Se não é melhor não tomar ivermectina, cloroquina, o que é que o senhor que está na linha de frente, quantos pacientes será que o senhor já acompanhou? Provavelmente milhares ao longo desse ano, como diretor de hospital. Enfim, o que é que se faz então para quem está ansioso, para quem está com medo, doutor? Rubens, o que tem que ser feito de forma muito rápida pela população é a busca de conhecimento em relação à própria doença. Isso é o mais importante. Essas pessoas tomam medicamento, mas não procuram uma assistência para fazer um hemograma, para fazer uma gasometria, para fazer um dedímetro, que são marcadores que vão mostrar se essas pessoas podem evoluir com necessidade de utilização de anticoagulante ou não. Ou seja, as pessoas buscam um tratamento, uma medicação inócua, que não vai fazer alteração do ponto de vista de evolução da doença, mas não buscam entender o seu próprio quadro clínico. Eu acompanhei inúmeros pacientes e todos eles perguntam: doutor, o senhor não vai me prescrever nada? Eu falei: olha, você está fazendo exame todos os dias, praticamente. Você faz exame hoje, espera 48 horas, repete um outro exame, espera mais 48 horas, repete o outro, faz uma imagem, faz uma tomografia, define que você não tem comprometimento grave, ou o contrário, olha, a sua lesão pulmonar aumentou, você já tem 50% de comprometimento, e aí nós iniciamos condutas de internação e tratamento adequado. É diferente de um tratamento inadequado. Pode ser precoce? Claro que sim. O que é um tratamento precoce? É aumentar a hidratação das pessoas, fazer propedêutica adequada, usar oxigenoterapia se for necessário, ou seja, existe um tratamento a ser feito. O que acontece é que as pessoas linkaram tratamento precoce a uma droga antiviral, que infelizmente até temos nos Estados Unidos. Nós temos algumas drogas anti-inflamatórias e antivirais que são utilizadas, mas não é a realidade ainda do nosso país. Então, o que eu aconselho é que as pessoas busquem unidades de saúde para entender como está a evolução da sua doença, como está o seu organismo se comportando diante daquela infecção viral. Acho que isso é o mais importante. É isso, doutor. Muito obrigado pela disponibilidade aqui. Um abraço ao senhor, boa semana e um bom trabalho aí. Eu que agradeço. Um ano depois nós estamos aqui falando. Estou sempre à disposição, Camão. Muito obrigado. Muito obrigado, médico infectologista Guilhermo Sócrates, que é diretor-geral do Hospital de Campanha aqui em Goiânia, o HCamp.
alguém que está efetivamente na linha de frente, que tem recomendações importantíssimas, além de uma análise do processo aqui nesta entrevista. Você confere destaques e a íntegra dela no nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora em Goiânia, 8h59.